São três as origens das águas atuais. A primeira delas corresponde às águas meteóricas, que constituem 97% dos estoques de água doce no estado líquido que ocorre nos continentes. O principal mecanismo de recarga é a infiltração das águas, que ocorrem até profundidades da ordem de 750 metros e participam ativamente do mecanismo de renovação das águas do ciclo hidrológico. O segundo tipo são as águas conatas, cujo volume de água subterrânea estocada na litosfera ocorre a profundidades superiores a 4.000 metros. Em geral, essas águas ficam retidas nos sedimentos desde as épocas da deposição. Também são conhecidas como águas de formação. Por estarem presas aos sedimentos e interagindo com as partículas, elas apresentam altos teores salinos, devido à ausência da substituição dessas águas, ou seja, da recarga, e longos períodos de interação de água matriz rochosa. Essas águas integram-se ao gigantesco mecanismo de circulação de águas da Terra relacionado com a tectônica de placas. Por último, temos as águas juvenis, que também se integra ao mecanismo de circulação das águas da Terra relacionado à tectônica de placas, representa a interação do ciclo hidrológico lento relacionado às águas presas na formação geológica, ou águas conatas, com o ciclo hidrológico rápido, associado ao mecanismo de renovação e circulação das águas bastante ativo, associado às águas meteóricas. Em geral, elas são liberadas durante as atividades vulcânicas e apresenta a quantidade praticamente negligenciável em relação aos volumes de água subterrânea de origem meteórica. A figura mostra um esquema da circulação ativa das águas subterrâneas associada à precipitação atmosférica e sua infiltração, compondo o que chamamos de as águas meteóricas. Elas são recarregadas pela infiltração, circulam no meio poroso através dos aquíferos e descarregam nos reservatórios de águas superficiais, como lagos, oceanos, etc., compondo o que se chama de ciclo hidrológico rápido, associado à dinâmica externa do planeta Terra. Já o ciclo hidrológico lento, associado à água retida na formação e na estrutura cristalina dos minerais, que circulam lentamente através da dinâmica interna da Terra, relacionado ao processo da tectônica de placas, cujas águas retidas são liberadas através de atividades vulcânicas, compondo o que chamamos de água juvenil. Em geral, o ciclo hidrológico corresponde a um complexo sistema global de armazenamento e transferência de água entre seus diferentes reservatórios e em seus diferentes estados: líquido, relacionado às águas de chuva e às águas que escorrem superficialmente dos rios; sólido, relacionado à precipitação na forma de neve; ou gasoso, relacionado à evaporação direta dos reservatórios superficiais, como oceanos e lagos, e à transpiração através da vegetação. Em geral, o ciclo hidrológico apresenta como campo de energia no intercâmbio de água entre os diferentes reservatórios do ciclo hidrológico. A energia solar, ela controla os processos de evaporação, de transpiração e formação de nuvens e movimenta a atmosfera. Já os campos de gravidade, de pressão e de marés controlam as precipitações, as correntes marinhas e os escoamentos e infiltrações continentais. Por fim, os campos das forças intermoleculares controlam os fenômenos de molhagem, capilaridade e viscosidade, principalmente na zona não saturada do solo, que altera a qualidade das águas em vários reservatórios. Em geral, a água se distribui na atmosfera e na parte superficial da crosta até uma profundidade de aproximadamente 10 km, constituindo uma importante esfera terrestre conhecida como hidrosfera. Ela compõe uma série de reservatórios como informado anteriormente. E o constante intercâmbio desses reservatórios compreende o que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico, sendo movimentado pela energia solar e representa o principal processo da dinâmica externa da Terra. O ciclo hidrológico compreende um balanço entre entrada de água e saída de água. No caso do oceano, considerando que uma quantidade de 434 de água é evaporada e uma quantidade de 398 retorna através da precipitação, para compor um balanço hidrológico, ganhos em azul e perdas em vermelho tendem a se equilibrar. Dessa forma, 36 compreende o escoamento das águas continentais em direção aos oceanos, compondo um balanço onde, em somatório, entradas 398 mais 36 compreende as perdas por evaporação, que corresponde a 434. Já nos continentes, quando se tem perdas por evaporação de 71
e ganhos por precipitação de 107, como as águas continentais que escorrem superficialmente para os oceanos compreendem as perdas, o somatório 36 mais 71 equivale à quantidade de água que entra no sistema, que corresponde a 107. Dessa forma, podemos compreender os principais processos que ocorrem durante o ciclo hidrológico, iniciando através da evaporação direta dos oceanos, que compõem massas de ar atmosférica que migram pela ação dos ventos para o interior continental, onde supersatura e pode precipitar na forma de chuvas e neve, compondo um parâmetro conhecido como precipitação. Um outro processo bastante ativo corresponde à evapotranspiração, ou seja, o somatório da evaporação direta à superfície dos reservatórios de águas superficiais, como lagos e rios, e a transpiração através da vegetação. Em geral, a evaporação direta e a transpiração são parâmetros muito difíceis de se medir separadamente. Dessa forma, Thornton-Waite, em 1948, definiu um valor máximo para essas perdas. E ele denominou esse valor máximo de evapotranspiração potencial, que corresponde ao limite superior da evapotranspiração real. Dessa forma, ele considerou que se a precipitação, que corresponde ao volume de água que entra no sistema, menos a evapotranspiração potencial, que é o limite máximo dessas perdas, for maior que zero, isso significa que a evapotranspiração real é igual à evapotranspiração potencial. Já se a precipitação menos a evapotranspiração potencial for menor que zero, podemos considerar que a evapotranspiração potencial corresponde à precipitação. Um quarto parâmetro corresponde ao runoff, ou escoamento superficial das águas na superfície terrestre. Quando as águas de precipitação chegam até a superfície, ela pode assumir dois caminhos. Ou ela escorre superficialmente, num processo também conhecido como runoff, ou ela pode infiltrar, compondo o que se chama de águas subterrâneas, onde ela pode circular através de um escoamento subterrâneo até descarregar num reservatório de água superficial. Dessa forma, podemos chamar de Q como vazão total da bacia, ou seja, a soma do escoamento superficial direto, ou runoff, com o escoamento da bacia suprido pela água subterrânea, ou escoamento subterrâneo. Portanto, o ciclo hidrológico envolve a interação entre algumas geosferas externas da Terra. A primeira delas é a atmosfera, que corresponde ao envoltório gasoso acima da hidrosfera, que corresponde ao corpo de água que cobre a superfície da Terra, e a litosfera, que é um envoltório rochoso sobre a hidrosfera. Assim, podemos conceber que o ciclo hidrológico não tem início nem fim. Entretanto, comumente costuma-se estabelecer o conceito começando com o processo de evaporação das águas na superfície da Terra. Em geral, é em uma bacia hidrográfica que se quantifica o ciclo hidrológico através da aplicação da equação geral do balanço hídrico. Em síntese, a figura representa uma bacia hidrográfica, que compreende uma área de captação de água-chuva, limitados por divisores topográficos, onde todas as águas drenam para um único ponto, chamado de exutório. Conforme informado anteriormente, é numa bacia hidrográfica que se quantifica o ciclo hidrológico, através da aplicação da equação geral do balanço hídrico, que obedece o princípio da conservação da massa ou o princípio da continuidade, no qual, em um sistema qualquer, a diferença entre as entradas e as saídas corresponde à variação do armazenamento dentro do sistema. Como ilustrado na equação, a variação do armazenamento do sistema corresponde a uma parcela de entrada menos a parcela de saída. Desse modo, o volume de água que entra na bacia hidrográfica corresponde à parcela da precipitação, enquanto que a parcela que sai compreende a evaporação direta das águas da chuva, combinado com a transpiração através das vegetações, o escoamento superficial ou runoff, associado ao escoamento subterrâneo, cujo somatório corresponde ao vazão total da bacia, representado por Q, onde o somatório das entradas menos as saídas tem que ser igual a zero. Como essas diferenças entre entrada e saída correspondem a uma variação do armazenamento do sistema, devemos considerá-lo na equação geral do balanço hídrico. Dessa forma, o que representa essa variação do armazenamento no sistema? Em síntese, são variações positivas e negativas devido ao armazenamento interior da bacia hidrográfica. E ela ocorre na forma da água retida nas formações geológicas do subsolo, cujo fluxo é mais lento do que o escoamento superficial direto. Essa variação pode ser positiva ou negativa, que ocorre em virtude da sazonalidade, onde as variações positivas ocorrem quando o escoamento total da bacia é alimentado pelas águas subterrâneas, que ocorre comumente nos períodos de estiagem, enquanto que as variações negativas
refletem os períodos de recarga, ou seja, época de chuva, quando parte da precipitação sofre infiltração e vão alimentar as águas subterrâneas, ao invés de escoar superficialmente na bacia. Logo, durante períodos de monitoramento mais longos, que correspondem a ciclos anuais, essas diferenças positivas e negativas, estiagens e chuvas, tendem a se anular, o que simplifica a equação geral do balanço hídrico para 3 parâmetros, ou seja, a precipitação, que é o volume de água que entra no sistema, menos as perdas, ou seja, a evapotranspiração e a vazão total da bacia, é igual a zero. E os hidrólogos usam essa relação para estudar as bacias hidrográficas. A figura mostra uma bacia hidrográfica limitada por divisores topográficos, que compreende uma área de captação da água da chuva, onde todas as águas drenam por um único ponto, conhecido como exutório. Os hidrólogos estudam as bacias hidrográficas através da medição com equipamentos específicos, como a régua e um linígrafo, uma seção no exutório, relacionando a vazão com o nível do rio, construindo uma curva-chave ou curva de calibragem. É a curva que relaciona as descargas medidas no rio com a altura do nível da água em uma seção transversal. E, consequentemente, com um registro no linígrafo, é possível determinar as variações da altura do rio em relação ao tempo ou os meses do ano, cujo gráfico pode ser transformado numa relação entre vazão e tempo, onde pode ser feita uma separação dos escoamentos, ou seja, o escoamento direto, que flui superficialmente, e o fluxo basal, que é a água que escoa lentamente através dos reservatórios de água subterrânea, mostrando que existe uma relação íntima entre água subterrânea e água superficial, em uma curva conhecida como hidrograma, que basicamente relaciona a variação da vazão em relação ao tempo, possibilita a separação do escoamento superficial direto com o fluxo de base correspondente à parcela de água que flui no meio subterrâneo.